Satanás é chamado de a antiga serpente. Vamos todos repetir? A antiga serpente. O que é esse termo antiga serpente? Esse termo antiga no grego é arcaios. É uma coisa muito antiga, muito velha. Então aqui João está nos dizendo que ele já está, como nós dizemos, culturalmente há 1000 anos, já está aqui. Satanás passeia pela terra e as suas estratégias são as mesmas desde o princípio. Antiga serpente. Perceba que ele usa dois adjetivos: antiga e serpente. Satanás, o inimigo das nossas almas, ele pode ser tipificado de várias formas. O próprio texto também chama ele de dragão, em outros momentos de serpente. Se você ler Cântico dos Cânticos, vai chamar ele de raposa. Enfim, há inúmeras qualificações ou tipificações para o inimigo das nossas almas. Amém? Eu acho muito interessante esse termo serpente. Por quê? Porque que lá no Éden, quando Lúcifer, expulso do paraíso, do jardim do Éden, ele escolheu um dos animais que estavam no jardim do Éden para entrar dentro desse animal e tentar o homem e a mulher. E entrou dentro de uma serpente. Por quê? A serpente ela tem 3 características específicas que fazem a serpente ser o que ela é. Serpente ou cobra. Primeira, a capacidade de camuflagem. Fins de curiosidade, existem diferentes tipos de serpente, 2.930 tipos de cobras ou serpentes diferentes. No Brasil, nós temos 320 tipos, só no Brasil. E a capacidade das cobras ou serpentes de se camuflar é muito interessante. Você pode estar passando em um terreno pedregoso, cheio de pedras, e ela estar exatamente na cor de uma pedra, e passar do lado e não perceber. Da mesma forma, você pode entrar num lago, num rio, e ter ali dentro uma serpente marinha, uma cobra d'água, e você não vê. Ou até mesmo de folhagens. Tem cobras que são a cor exata da folhagem de uma árvore, da folhagem de um arbusto, Você pode estar passando num lugar que não percebe. Por quê? Porque ela tem o poder da camuflagem. Então Satanás sabe o inimigo das nossas almas, e uso daquilo que Paulo fala: a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, mas são contra seres espirituais que agem nas regiões celestes. Amém? Amém. Os nossos inimigos, que não é ser humano, não são pessoas, mas são principados e potestades. Traduzindo, demônios maiores, menores, espíritos maiores e menores, que querem nos prender, que querem nos paralisar, que querem nos abater, que querem nos fazer desistir. Esses demônios maiores e menores, eles têm a capacidade de entrar em ambientes, entrar em situações, e se adaptar àquela situação ali, você nem perceber que ele está ali. Todos estão entendendo? A segunda característica que faz a serpente ou a cobra ser uma serpente ou uma cobra é o silêncio. Porque as serpentes, elas costumam ficar, curiosamente, por uma semana em silêncio, esperando o momento exato de dar o bote na vítima. Olha só, gente, a cobra, a serpente, ela pode ficar numa posição estratégica até uma semana esperando a vítima dela se mover para ela atacar. Então o inimigo, ele trabalha no silêncio, ele não trabalha fazendo barulho. Se você ler depois no Evangelho de Mateus capítulo 13, ali você vai ver a parábola do joio e trigo. E quando Jesus está explicando essa parábola, ele está explicando que o joio nasceu do lado do trigo, e os servos daquele senhor perguntaram: como é que nasceu o joio no meio? A gente não plantou o joio.
aquele Senhor diz: enquanto vocês dormiam, no silêncio, na calada da noite, alguém foi lá e semeou o joio. No silêncio. Satanás, ele tem a habilidade de trabalhar muitas vezes no silêncio. Você não está percebendo que muitas vezes ele está trabalhando contra as nossas vidas. Amém? Se olharmos, falando agora da nação brasileira, historicamente a nação brasileira, 30 anos atrás, o inimigo trabalhou silenciosamente para implantar o que hoje nós, pais e mães, estamos lutando. Essas ideologias, todas essas ideologias, não quero expô-las aqui, mas a igreja sabe o que eu estou falando. Nas escolas que a gente luta, para preservar o valor das famílias patriarcais, pai, mãe, menino é menina, menina é menina, muitas coisas muito bem definidas, e a gente luta contra isso por quê? Há 20, 30 anos atrás, o inimigo estava trabalhando no silêncio, na calada da noite, e nós não estávamos percebendo. Amém? E por fim, a terceira característica das cobras, das serpentes, é dar o bote, atacar. E o grande erro lá no Éden, a gente aprende muito, lá no princípio, como eram as coisas antes do pecado, Eva errou porque ela deu conversa para a serpente. Amém, gente? Amém. E nós temos que identificar o momento que a serpente quer vir de conversinha para cada um de nós, em inúmeras situações, no casamento, na família, no trabalho. Nós temos que identificar, é a serpente querendo vir da conversa. O que eu tenho que fazer? Cortar. Amém? Então o inimigo, ele espera a hora certa de atacar. Ele espera, se é necessário passar 1, 2 dias, uma semana, um mês, ele está esperando só a hora exata que nós não estamos vigiando para nos atacar. O apóstolo Pedro diz isso. Satanás é como um leão que anda ao redor, procurando a quem? Tragar. Assim como a serpente, ele fica procurando cada um de nós em brechas, em fraquezas, em erros, em vacilos, para que nós venhamos a cometer um deslize e ele atacar. Palavras do Senhor Jesus. Nós devemos vigiar e para que não venhamos entrar em. Amém? Então, coloca para nós ali 2 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Paulo, falando sobre exatamente esse assunto, ele explica para a igreja de Corinto o seguinte: não ignoramos os seus ardis. Que é isso? Em outra versão, NVI, explica um pouquinho melhor. Traduz ardis por intenções. Não ignoramos as intenções das trevas. Jesus, também sobre esse mesmo assunto, diz o seguinte: sejamos mansos como as. Vamos lá? Galera da Bíblia, vamos lá? Pombas, mas astutos como as. Olha só, Jesus falou: seja manso como as pombas, mas astutos como as serpentes. Por quê? Porque a serpente, ela é astuta nos seus ardis, nas suas intenções. Ela sabe aonde camuflar, ela sabe o tempo certo de esperar, ela sabe a hora certa de atacar o inimigo. Então Jesus falou: nós temos que conhecer as estratégias do maligno para que não venhamos a cair nelas. Amém? Amém. Vamos repetir isso. Eu preciso conhecer as estratégias do maligno para não me enredar nelas. Amém? Amém. Acredito que eu não estou falando nada, obviamente, fora da palavra também, nem fora de nenhum princípio que se enquadra nisso. Mas se você olhar os lutadores de boxe, antes deles marcarem uma luta, quando é marcado uma
luta entre equipes ali, o que eles fazem? Eles ficam assistindo vários vídeos no YouTube, ou até mesmo, se for lutadores mais antigos, VHS antigos, né, de lutas, para pegar todas as características do adversário e escutar as falhas do adversário. Amém? E o livro de Neemias nos mostra as 5 formas que Satanás quer atacar as nossas vidas. E talvez você possa estar passando por algum ataque das trevas e não saiba. E nessa noite o Senhor vai nos dar a visão aberta e entendimento